Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. A queda da Ponte Preta para a Série B, a saída ruidosa de Pablo do Corinthians, Muralha de volta no Flamengo, o Grêmio na Argentina se preparando para a partida decisiva da Libertadores da América, a grande final, Roger Machado e Lucas Lima no Palmeiras, e a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Estes são os assuntos em destaque nas nossas caneladas para o Ganhador.com. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro no último final de semana nos apresentou o segundo time rebaixado para a Série B, que vai disputar a Série B do Brasileirão em 2018. Foi a Ponte Preta. Ponte Preta, que teve uma trajetória muito conturbada nesse Campeonato Brasileiro. Começou bem, teve o Luca ali disputando a artilharia da competição. Num determinado momento da competição, perdeu o técnico, perdeu o rumo, patinou violentamente, foi caindo pela tabela até terminar com o rebaixamento. A equipe está matematicamente rebaixada, apesar de ainda ter uma rodada a ser disputada no Campeonato Brasileiro neste final de semana. Não vão faltar culpados pelo que aconteceu com a Ponte Preta. As pessoas vão apontar culpados por um lado e por um outro, mas a verdade é que neste domingo, infelizmente, a culpa vai cair em cima do zagueiro Rodrigo, experiente zagueiro Rodrigo de 37 anos, que foi revelado pela Ponte Preta e que foi expulso ainda no primeiro tempo, flagrado dando dedadas. É isso mesmo, dedadas, né? Aquilo que a gente ouve todo mundo falando que acontece na área, né? Nos lances de bola parada, é dedada, puxão, beliscão e tal. Bom, a TV flagrou, viram Rodrigo dando dedadas no traseiro do Trellis, foi expulso direto aos 19 do primeiro tempo, deixou a Ponte Preta com um jogador a menos, a Ponte que vencia o jogo por 2-0, mas não conseguiu segurar o resultado. O Vitória voltou mais ligado para o segundo tempo e faltando pouco menos de 15 minutos para o final do jogo, já vencia a Ponte de virada por 3-2. Claro que com um a menos a situação da Ponte ficou muito difícil, era muito difícil segurar o resultado contra o Vitória, que é um time bem ajeitadinho, um time bem montadinho pelo Wagner Mancini. Ruim pra Ponte Preta. Campinas terá suas duas equipes, Guarani e Ponte Preta, disputando a Série B em 2018. Pelo menos teremos clássicos, né, campineiros no Brasileirão de 2018, né? Guarani e Campinas voltam a reeditar a rivalidade, mas na Série B, infelizmente. Rodrigo, aos 37 anos, não deve seguir na Ponte Preta. Não há clima para o jogador continuar depois do que ele fez no final de semana. Ele foi, inclusive, aconselhado a ir embora do estádio antes do final do jogo, ainda no intervalo, para evitar um tumulto maior. Os jogadores do elenco ficaram revoltadíssimos com o que o Rodrigo fez, e para evitar que houvesse uma briga no vestiário ainda no período do jogo, durante o intervalo, o Rodrigo foi embora do estádio. Antes não viu nem toda a confusão que aconteceu após o terceiro gol do Vitória, né? Quando a torcida invadiu o Moisés Lucarelli, entrou em campo porque queria bater em jogadores, teve confronto com a polícia, aquilo de sempre, né? Aquilo que sempre acontece. O futebol é uma paixão irracional e leva a esse tipo de explosão. Deu no que deu, foi feio, foi triste, é triste ver a Ponte Preta cair desse jeito, mas agora outros times já caíram, ninguém morre com o rebaixamento, é juntar a dignidade e encarar a Série B no ano que vem e voltar para a Série A, a divisão onde eu acredito que a Ponte Preta pertença. Queda desse ano foi um acidente de percurso, mas acidentes acontecem para todo mundo, que o diga a torcida do Internacional, a torcida do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, de outros clubes grandes que já caíram, né? Palmeiras. Enfim, o Campeonato Brasileiro já tem 2 times rebaixados, o Atlético Goianiense e a Ponte Preta, e define neste final de semana quem serão os outros 2. Temos aí uma disputa acirrada entre Vitória, Sport, Coritiba e Avaí pela Série B. Vamos ver quem serão os times que ficarão com as 2 últimas vagas na Série B do ano que vem. E o Corinthians, que fez o jogo da taça no último domingo contra o Atlético Mineiro, um empate em 2-2 lá no Itaquerão. O Corinthians recebeu o seu troféu de campeão brasileiro de 2017, fez a festa com a torcida, volta olímpica, toda aquela presepada. Não contou com o zagueiro Pablo. O zagueiro Pablo, que foi titular durante praticamente toda a temporada no Corinthians, né? Só não atuou quando esteve contundido ou quando esteve suspenso. Não participou da festa do título. O Pablo, que estava em negociações há cerca de 6
6 meses, era uma negociação encruada com o Corinthians. Primeiro o Bordeaux engrossou a lista, né? O Pablo, para quem não sabe, pertence ao Bordeaux. Ele estava emprestado por 1 ano ao Corinthians. O Corinthians tinha a opção de compra em definitivo do Pablo. O Corinthians quis incluir, junto com o Bordeaux, parte dos direitos de Malcom na negociação para conseguir diminuir o valor da compra do Pablo, né? O Bordeaux acabou comprando parte dos direitos do Malcom, aí o Corinthians ficou sem essa barganha, teve que esperar fazer caixa para fazer uma oferta, fez uma oferta, o Bordeaux aceitou, estava tudo em ordem, mas a negociação encruou quando chegou no empresário de Pablo, né? As coisas não avançaram e na última quinta-feira, o Corinthians teve uma reunião com o agente do Pablo para discutir essa questão financeira e tentar fechar a renovação. Não teve negócio, a diretoria do Corinthians se irritou. No sábado, na sexta-feira, comunicou ao técnico Fábio Carilli que Pablo não jogava mais pelo Corinthians, que estava fora do Corinthians, não treinava mais e não iria participar do jogo da entrega da taça. A diretoria do Corinthians que ficou muito brava quando surgiu um rumor de que Pablo estaria acertado com o Flamengo, teria um acordo verbal já com o Flamengo para jogar no Flamengo em 2018. Né? O empresário de Pablo não confirma essa informação. Aliás, Fernando César saiu atirando para todo lado em retribuição ao fogo que foi disparado pela diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians que saiu falando muito mal do empresário de Pablo, falando muito mal de Pablo, aquela coisa de sempre, né? De que se fez no Corinthians e tudo mais. E o Fernando César, o empresário do Pablo, saiu dizendo que o problema todo foram a questão dos 40% das luvas a que o jogador teria direito e que ele e o jogador queriam receber no momento da assinatura do contrato, coisa que o Corinthians não concordava, né? O Fernando saiu dizendo que o Corinthians não pagou ninguém nesse ano, está devendo empresários, está devendo comissões, isso são as alegações dele, é o que ele saiu dizendo na imprensa, e que por conta disso estava pedindo esses 40% para que pelo menos eles recebessem 40% do valor da negociação, né? O Corinthians não concordou, o Corinthians disse que a pedida do Pablo era muito alta, a pedida salarial era muito fora da realidade do clube, era um valor acima do que o clube pretendia pagar a ele, e não houve negócio. O Pablo então deve se reapresentar ao Bordeaux ou vai fechar com algum outro clube no Brasil, né? E aí cabe um parênteses. Independente do Pablo fechar ou não com o Corinthians, continuar ou não no Corinthians, é de uma infantilidade absurda deixá-lo fora da festa do título. Para o bem ou para o mal, o Pablo foi importante durante a jornada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Pablo foi o zagueiro titular ao lado do Balbuena. O Pablo tinha que estar presente à festa, independente de ele continuar ou não no Corinthians. Não houve acordo financeiro, as partes não chegaram, ok, isso acontece. O Pablo não é obrigado a assinar com o Corinthians, né? Isso é uma coisa que diretoria, torcida também precisa entender. O Pablo não tem obrigação nenhuma de assinar com o Corinthians. Vamos dizer que o Pablo não era ninguém quando veio pro Corinthians. Ok, pode até ser que o Pablo não fosse ninguém quando veio pro Corinthians, estivesse esquecido lá no Bordeaux, encostado no Bordeaux da França, e tenha surgido, entre aspas, pro futebol depois que veio pro Corinthians, como aconteceu com outros zagueiros, como foi com o Chicão, como foi com o Paulo André, o próprio Felipe, que se fez no Corinthians, o Balbuena mesmo, que chegou, teve uma temporada muito ruim, e nessa nova temporada se firmou como um grande zagueiro, mas enfim, o Corinthians, desde que foi treinado por Mano Menezes na Série B, criou uma escola de zagueiros, meio que se acostumou a formar zagueiros, a criar bons zagueiros dentro de seu clube, e Pablo é mais um exemplo disso, um zagueiro bom tecnicamente e que cresceu muito no Corinthians, mas independente disso, ele não tinha obrigação nenhuma de continuar no Corinthians, e o Corinthians tem que ter dirigentes profissionais. A administração precisa ser profissional, não são torcedores administrando um clube, torcedores não administram clubes, clubes têm que ser administrados por dirigentes que pensam profissionalmente. Amigos, negócios à parte, Pablo foi importante, Pablo fez parte da história da conquista do título brasileiro e do título de campeão paulista do Corinthians, os dois títulos que o Corinthians ergueu nessa temporada. Pablo tinha que estar na festa. Moralmente, Pablo tinha que estar na festa como reconhecimento ao trabalho dele. Falarem que não havia clima para o Pablo estar presente na entrega da taça é uma bobagem sem tamanho, né? A diretoria do Corinthians precisa ser profissional, por favor. Não dá para ficar dirigindo um clube do tamanho do Corinthians na base da pachecada, na base da paixão, né? Assim não dá. Independente, o Pablo, como eu disse, não tinha obrigação de fechar contrato com o Corinthians, não fechou, ok, vida que segue, mas ele tinha que estar na festa, ele foi importante para o título. É uma mácula nessa trajetória vencedora desse ano de 2017, uma pena realmente. E o Grêmio
já está na Argentina se preparando para a disputa da partida decisiva da final da Copa Libertadores nesta quarta-feira. O time chegou na madrugada de terça-feira, no início da madrugada de terça-feira na Argentina, 00:15 no horário de Brasília, e foi recepcionado pela torcida tricolor que já está na Argentina fazendo a festa, se preparando para o duelo decisivo de amanhã, quarta-feira, né? Um dos mais festejados pela torcida, que mais recebeu apoio da torcida, foi o zagueiro Bressan, que vai substituir Kahneman. O Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo no jogo de ida lá em Porto Alegre e não participa da partida decisiva. O Bressan será seu substituto e tem a difícil missão de substituir o Kahneman, e está recebendo muito apoio da torcida para não se sentir pressionado, né? O Grêmio, que precisa de um bom desempenho de sua zaga nesse duelo. Basta o empate para o Grêmio erguer a sua terceira Copa Libertadores, a terceira Libertadores de sua história, e disputar o Mundial Interclubes. Olha só, o Grêmio, e poder tripudiar mais um pouquinho em cima do Internacional, né? Pode ir lá disputar, ganhar e voltar ainda a fazer mais uma troça com o Internacional. O Internacional que foi vice do Gauchão esse ano e vice da Série B. O Internacional que subiu para a Série A agora no final da temporada, mas não conquistou o título, diferente do Grêmio, que subiu com o título de campeão da Série B. De todo modo, o Grêmio já está pronto para a partida, terá apenas o desfalque de Kahneman, confia muito na excelente fase do Marcelo Groi para conseguir o resultado que precisa para se sagrar campeão da Libertadores, né? Eu tô aqui na torcida, minha esposa gaúcha e gremista também acredita muito na vitória do Grêmio. Vamos torcer. Amanhã tem o jogo decisivo com transmissão de tudo quanto é canal esportivo que você pode imaginar, né? Vai passar na Globo, no Sport TV, na Fox Sports, todo mundo vai transmitir o jogo. Então, e lembrando que amanhã o Grêmio é o Brasil na Libertadores, né? Se o Grêmio conquistar o título, transforma o atual G7 no Campeonato Brasileiro em um G8 e abre aí mais uma vaga na Libertadores do ano que vem para os times que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro na última rodada que acontece nesse final de semana. Então, torcida para o Grêmio vale em dobro no jogo de amanhã. Vamos torcer. O Grêmio vai organizadinho, com sua equipe titular, com o seu melhor, e tem tudo para conseguir um bom resultado contra o Lanús, trazer para o Brasil a taça de campeão da Libertadores. O Lanús, que é um bom time, sim, chegou até a final da Libertadores com méritos, mas o 1-0 que o Grêmio conquistou em Porto Alegre deve fazer diferença, né? Deve obrigar o Lanús a partir para cima, e isso deve facilitar um pouco a vida do Grêmio. Vamos ver, né? Vamos torcer para o Grêmio não se assustar amanhã na Argentina e conquistar essa Libertadores. Ainda falando de jogos internacionais, o Flamengo não sabe com que goleiro vai para a disputa do jogo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla nesta quinta-feira. Isso porque Muralha, Alex Muralha, o Márcio Araújo do gol flamenguista, falhou grosseiramente de novo no final de semana, no domingo, na derrota do Flamengo para o Santos por 2-1. Para vocês terem uma ideia da importância das falhas do Muralha neste jogo, o Santos deu apenas 3 chutes no gol do Flamengo. 3 chutes na direção certa. 2 entraram. O Flamengo chutou 25 vezes, o Flamengo finalizou 25 vezes no gol do Santos e só um entrou. Para vocês terem uma ideia do que foi a atuação do Muralha nesse final de semana. O Muralha saiu muito abatido do jogo, saiu muito para baixo, e o Flamengo, Reinaldo Rueda, né, não tem certeza se Muralha vai para o jogo decisivo, se Muralha segue titular no Flamengo. Tudo indica que não. O Muralha está muito abatido, sentiu demais, a torcida não confia e isso não ajuda, né? O Flamengo trabalha então com 2 possibilidades. Uma delas é o goleiro César, que não faz uma partida oficial pelo Flamengo desde 2015. César está há 2 anos sem atuar pelo Flamengo. Ele estava emprestado à Ferroviária de São Paulo no início dessa temporada, voltou ao elenco do Flamengo, mas não joga pelo Flamengo, não joga uma partida oficial desde 2015. Então há uma temeridade aí da falta de ritmo de jogo do César. A outra opção que o Reinaldo Rueda tem em mãos é o goleiro Thiago, que foi o titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
né, do Flamengo. O Thiago voltou a treinar com bola na última sexta-feira e estava se recuperando de uma fratura no punho esquerdo. E ontem, segunda-feira, treinou normalmente com o grupo. É muito provável que o Thiago viaje para a Colômbia para o jogo desta quinta-feira. Normalmente, nesse tipo de situação, os clubes levam 3 goleiros para a viagem e cortam um do banco de reservas ali momentos antes de entregar a escalação. Então é possível que César vá para o gol nesse jogo decisivo e Thiago seja seu reserva, com Muralha fora até do banco de reservas, né? O Muralha que realmente teve uma temporada péssima, uma temporada para ser esquecida e que não tem mais clima para continuar no Flamengo depois das últimas falhas. A torcida, o Muralha é até um goleiro com qualidades, mas a fase não é boa, a torcida não confia, a torcida não está ajudando. É a melhor coisa o Muralha repensar o seu 2018 longe do Flamengo, né? O Muralha que dificilmente vai participar dos próximos jogos decisivos do rubro-negro. É uma pena, uma saída melancólica do Muralha do Flamengo, infelizmente. Roger Machado, o badalado técnico Roger Machado, que foi cobiçado por tantos clubes, está sempre no topo das listas de candidatos quando surge posto de técnico em algum grande clube brasileiro, está no Palmeiras. Contratado pelo Palmeiras na semana passada, Roger teve ontem, segunda-feira, sua primeira oportunidade de ver o Palmeiras em ação como novo técnico, como técnico para a temporada de 2018, depois de conversar com Alberto Valentim, o técnico interino, que ainda não decidiu se continua no clube ou não. Valentim tem planos de seguir com sua carreira de técnico, não pretende voltar a atuar como auxiliar, então é muito provável que Alberto Valentim saia do Palmeiras ao final desta temporada, já que ele não será o técnico para 2018. Roger assistiu das tribunas do Allianz Parque a vitória do Palmeiras de 2-0 para cima do Botafogo, começa a se inteirar do time, começa a fazer o planejamento da equipe para o ano que vem. Dudu já disse que vai renovar, que vai ficar no Palmeiras em 2018. Lucas Lima, que era do Santos, o Palmeiras já comunicou à diretoria do Santos que vai encaminhar uma proposta para o Lucas Lima. Lucas Lima que não atua mais no Santos, que não renovou com o Santos, né? E que surpresa, vai jogar pelo Palmeiras. Ninguém sabia que o Lucas Lima ia pro Palmeiras, né? Há meses corre esse boato, né, por aí, mas não, pegou todo mundo de surpresa. Meu Deus, Lucas Lima no Palmeiras. De todo modo, é um Palmeiras em reconstrução depois do fiasco que foi a temporada de 2017, e foi sim um fiasco por tudo que o Palmeiras gastou, por tudo que o Palmeiras investiu e por todos os problemas que o Palmeiras teve. O Palmeiras começou a temporada com o Eduardo Batista, passou pelas mãos de Cuca e terminou com Alberto Valentim, e agora começa a se planejar nas mãos de Roger Machado. Roger Machado, que é um técnico badalado, mas que eu ainda não vi motivos para tanta badalação. Eu estou esperando o grande trabalho de Roger Machado. Roger Machado fez um bom trabalho no Grêmio, fez um trabalho questionável no Atlético Mineiro, apesar de que quem veio depois dele não fez grandes coisas também. Talvez Oswaldo de Oliveira tenha conseguido o resultado melhor com aquele time do Atlético Mineiro também, e mesmo assim não foi de encher os olhos o que Oswaldo de Oliveira fez até aqui. De todo modo, Roger Machado chega ao Palmeiras com o status de grande técnico, vai ter um bom orçamento, vai ter as contratações que precisa, vai poder contar com todo mundo que ele quer e vai ter, sim, a obrigação de mostrar um bom trabalho. É o segundo strike de Roger Machado no futebol brasileiro. Ele teve o primeiro com o Atlético Mineiro que montou um bom time, um time recheado de bons jogadores para o Roger Machado e não deu liga. Com Roger Machado, ele tem agora a sua segunda oportunidade pegando um Palmeiras com dinheiro em caixa, com grandes jogadores e que vai se reforçar para 2018. É o segundo strike de Roger Machado. Vamos ver se ele aproveita essa oportunidade, porque ele começa sim 2018 pressionado por resultados. Por mais que se diga que não, Roger Machado precisa sim mostrar serviço no Palmeiras em 2018 por conta das circunstâncias, né? Apesar de termos aí um Corinthians campeão brasileiro, novamente o Palmeiras entra mais pressionado na temporada. O Corinthians é campeão brasileiro, mas continua sem dinheiro em caixa, não vai fazer grandes contratações e o time não vai ser muito diferente desse que conquistou o Campeonato Brasileiro em 2017. Uma situação diferente do Palmeiras. O Palmeiras que já está anunciando aí contratações, já está trazendo o Lucas Lima e já está no mercado atrás de mais jogadores. O Palmeiras vai se reforçar ainda mais. Alguns nomes devem sair, obviamente, e outros devem chegar, nomes de peso, para tentar desfazer o fiasco que foi essa temporada. Vamos ver como
como vai ficar o Palmeiras. Eu estou curioso para ver esse Palmeiras de Roger Machado em 2018. Vamos esperar para ver. E já que falamos do Palmeiras, a partida de ontem, segunda-feira, contra o Botafogo, a vitória de 2-0 do Palmeiras marcou o fim da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que teve na sua penúltima rodada os seguintes jogos e resultados. No sábado, dia 25, o Fluminense perdeu por 2-1 para o Sport no Maracanã. No domingo, dia que aconteceu a maior parte dos jogos, no domingo, dia 26, os jogos das 5 da tarde foram Corinthians 2, Atlético Mineiro 2, no jogo da entrega da taça do Corinthians, Cruzeiro 0, Vasco 1, o jogo que colocou o Vasco ali na briga, colocou o Vasco no G7 com a derrota do Botafogo. O Vasco está à frente do Botafogo no G7, é o 7º colocado, o G7 que pode se tornar um G8 amanhã, na quarta-feira. Vamos ver como fica, Ainda no domingo, o Coritiba perdeu por 2-1 para o São Paulo e se complicou muito na briga contra o rebaixamento. O Coritiba agora está ali naquele grupo de 4 times que disputam 2 vagas para a Série B, Nós temos ali o Vitória, o Coritiba, o Sport e o Avaí. Todos com chances de disputarem a Série B em 2018. Vamos ver, a última rodada vai pegar fogo nessa parte de baixo da tabela do Brasileirão. Voltando aos resultados da penúltima rodada, tivemos ainda Grêmio alternativaço, O Renato Gaúcho poupou até alguns reservas, Teve reserva que nem foi pro jogo também, Um Grêmio muito mais do que alternativo, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense e ninguém em Porto Alegre se importou com isso, O pessoal quer saber de Libertadores. O Atlético Goianiense, que já está rebaixado, o resultado não afeta em nada a situação do Atlético. A Ponte Preta, que foi rebaixada no final de semana na derrota por 3-2 para o Vitória no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta caiu em casa, que é para doer mais ainda, Puxa vida. E vai ter que juntar os cacos e se reconstruir em 2018. Uma pena a Ponte Preta, que vinha fazendo boas temporadas nos últimos anos, cair desse jeito. Foi um planejamento muito mal feito do clube. Na ressacada, o Avaí venceu o Atlético Paranaense, acabou com as chances do Atlético Paranaense de conquistar uma vaga na pré-Libertadores, Não dá mais para o Atlético Paranaense. E os 3 pontos colocaram o Avaí de novo na briga para sair do Z4, Se nós olharmos ali, nós temos o Vitória em 15º lugar com 43 pontos, o Coritiba em 16º também com 43, o Sport em 17º com 42 e o Avaí em 18º com 42. Todos podem cair, todos podem sair do rebaixamento na última rodada. A última rodada vai ser importantíssima para esses 4 clubes, repito. Ainda, voltando à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Santos nas 2 falhas do Muralha, como nós já comentamos nesse programa. O Bahia, olha só, tropeçou de novo, perdeu por 1-0 para a Chapecoense que se garantiu na Sul-Americana na próxima temporada, E o Bahia também está garantido ali, vai disputar a Sul-Americana, Já é muita coisa, um time que estava perigando cair, ficou com a Sul-Americana ali no meio da tabela, tá muito bom. E o Palmeiras, no jogo de despedida do meia Zé Roberto, do meia lateral Zé Roberto, veterano Zé Roberto, venceu o Botafogo por 2-0 no Allianz Parque diante de Roger Machado, seu novo técnico, que já pôde ver qual é o material humano que ele terá para trabalhar e que reforços ele vai precisar para 2018. Eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. E para quem não ouviu o programa na semana passada, as caneladas agora não são mais às segundas-feiras, elas são às terças-feiras. É o novo dia das caneladas do Ganhador. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir. Se você não gostou, também diga-nos o que não está legal. Queremos saber a sua opinião. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sensuais. Procure ali pelo @ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Se quiserem me seguir, também podem procurar pelo @Flávio Soares no Facebook, no Instagram e no Twitter também.
Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine o nosso canal, fique por dentro de todas as atualizações e não perca nenhum programa. Eu volto na próxima sexta-feira com o comentário da final da Libertadores, da semifinal da Sul-Americana. Será que vai ter muralha no gol do Flamengo? Eu acho que não. E a última rodada do Campeonato Brasileiro. O que esperar dessa rodada derradeira que vai definir os rebaixados para a Série B? Nos vemos então na próxima sexta-feira. Até lá!